Precisamente a professora doutora Maria João Mogarro, que é professora associada do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, possui licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestrado em História Cultural e Política pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutoramento em Ciências da Educação, especialidade de História da Educação, também pela Universidade de Lisboa, e doutoramento em Pedagogia pela Universidade da Extremadura. Entre 2010 e 2013 foi coordenadora da secção de História da Educação da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Atualmente é professora associada do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e investigadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação, que é o centro de investigação daquele instituto da Universidade de Lisboa. Anteriormente foi professora coordenadora da Escola Superior de Educação de Porto Alegre, publicou dezenas de livros, de artigos em revistas especializadas, livros e capítulos de livros, assim como textos em atas de eventos, e na sua bibliografia destaca-se, a partir da sua tese de mestrado, a obra José de Silva Carvalho e a Revolução de 1820, uma edição das Livros Horizonte, editada em 1990 em Lisboa. Nas suas atividades profissionais interagiu com dezenas de colaboradores em coautorias de trabalhos científicos e participa regularmente em eventos científicos nacionais e internacionais sobre os temas de investigação. Hoje traz-nos o tema de José da Silva Carvalho e a Revolução Liberal de 1820. Professora Maria João Mogarro, muito obrigado pela sua presença. Posso? Sim, basta falar. Ok. Em primeiro lugar, desejar bom dia a todos e a todas e gostaria de começar por expressar os meus agradecimentos pelo convite para estar presente neste colóquio e nestas comemorações ao Sr. Dr. Leonel Gouveia, Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, ao Sr. Joaquim Agostinho Marques, Vice-Presidente da mesma Câmara, aqui ao meu lado, muito obrigada, ao Dr. António Neves, coordenador destas comemorações, deste colóquio e de todo este trabalho em torno da figura de José da Silva Carvalho, e, de uma forma muito especial, ao Dr. Nuno de Siqueira e à sua família, porque, sendo descendentes de José da Silva Carvalho, me permitiram o acesso a um documento fundamental da autoria do mesmo José da Silva Carvalho e, ao disponibilizarem-me esse manuscrito, permitiram exatamente a investigação que eu desenvolvi e que hoje trago aqui. Cumprimentar também todos os meus colegas que vão intervir e que já intervieram neste colóquio e desejar a todos um dia rico na troca de ideias e no aprofundamento da investigação em torno do José da Silva Carvalho. Queria também expressar as minhas felicitações a todos aqueles que estiveram na organização destas comemorações de 1818-1820 a 2018-2020, na organização deste colóquio, que é parte exatamente dessas comemorações, e que permite resgatar, iluminar e divulgar a figura de José da Silva Carvalho e da sua ação fundamental na construção da Revolução Vintista e da sociedade liberal. Este convite, para mim, foi duplamente gratificante, porque me permitiu revisitar uma investigação que realizei na década de 80 e um texto que publiquei em 1990. Me permitiu, de certa forma, redescobrir, porque vi com outros olhos, a ação e o pensamento de José da Silva Carvalho e, através dele, apreender uma dimensão que na altura não valorizei, mas que desta vez, para mim, assumiu um grande significado. O de José da Silva Carvalho como autor, destacando aqui o seu memorando sobre os acontecimentos do dia 24 de agosto de 1820, manuscrito que redigiu provavelmente em 1821 para justificar a ação dele próprio e dos seus companheiros. Não quero repetir as intervenções que já foram feitas, nem antecipar tópicos que estão previstos para as intervenções seguintes, e por isso vou cingir-me muito àquilo que é este memorando. Mas não posso deixar de começar por destacar, em jeito de enquadramento, 4 dimensões que se me afiguram fundamentais na vida e na personalidade de José da Silva Carvalho e que ajudam a compreender a sua figura, o seu pensamento e a sua ação. José da Silva Carvalho é um representante da burguesia rural proprietária e miticamente se diz que é de famílias humildes, as suas origens são humildes, isso hoje já foi desmistificado e de facto sabemos que não é assim.
Mas, de qualquer forma, o que eu quero sublinhar é que ele faz parte de um grupo social, a burguesia, que construiu e levou à prática exatamente a Revolução Liberal e a instauração de um regime parlamentar liberal, e por isso estas dimensões que importa destacar. Nascido em Vila Dianteira, este é o seu chão, as suas raízes, e isso é extremamente importante para compreender a sua primeira identidade e a sua relação com o grupo e a classe a que pertence. Foi daqui, de Vila Dianteira, de Santa Combadão, que ele partiu para o mundo, para a universidade, para ser magistrado, para fazer a revolução, para ser ministro, para partir para os 3 exílios, regressar desses exílios, voltar a ser ministro e continuar a lutar sempre pela liberdade e pela independência, mas principalmente pela regeneração do país. Regeneração é exatamente uma palavra e um princípio que afirma no manuscrito sobre a Revolução de 24 de agosto de 1820 e que norteará toda a sua vida ao serviço de uma missão pública e ao serviço da pátria. Em segundo lugar, gostaria de sublinhar que José da Silva Carvalho é um funcionário público de estudos superiores que teve na Universidade de Coimbra a sua alma mater e que, naí, começou por adquirir os conhecimentos e o know-how que foram imprescindíveis para a sua própria ação. Como tal, articular-se-á com outros magistrados, juízes, advogados, comerciantes, proprietários e militares. Elementos de uma classe e de várias classes burguesas que construirão exatamente a Revolução Liberal de 1820. Construirá ao longo da sua vida, a partir da universidade, depois nos lugares onde ocupará os cargos de juiz, nomeadamente no Porto, uma rede de sociabilidades que fica para a vida, para toda a sua vida, com as suas amizades, os seus compromissos, mas também as suas inimizades e os seus distanciamentos, como já vimos, ou já começámos a ver hoje de manhã. Em terceiro lugar, com estes companheiros de ruta, José da Silva Carvalho partilha uma ideologia liberal, defensora da liberdade, da igualdade e da propriedade, que irá consagrar, não apenas nos tempos da universidade, mas que também essa ideologia comum será aprofundada na leitura e na discussão dos periódicos que chegavam a Portugal por diversas vias, muitas vezes ocultas, e cujo papel é fundamental, tal como ele sublinhará no seu manuscrito sobre a Revolução de 1820. Esta matriz ideológica foi afirmada de forma coerente e consistente por palavras e por atos. Ao contrário de muitos dos seus companheiros, que seguiram um processo de nobilitação, recusou o título de barão por 3 vezes, afirmando até morrer exatamente essa condição burguesa e o honrado nome que seus pais lhe deram na pia batismal. Demonstra assim uma consciência, uma identidade e uma personalidade fortemente vincada. Eu gostaria de dizer que Silva Carvalho é a consciência possível do seu tempo. Em quarto lugar, gostaria ainda de sublinhar que José da Silva Carvalho é sistematicamente apontado como um político pragmático, fazedor de consensos e um homem da ação. Mas esta intervenção hoje levou-me a revisitar José da Silva Carvalho e o seu memorando sobre os acontecimentos de 24 de agosto de 1820. E, no fundo, eu acabei por, nesta reaproximação, descobrir uma nova dimensão que até então não tinha valorizado, a de que José da Silva Carvalho é um autor e que ele constrói uma narrativa sobre os acontecimentos de 24 de agosto de 1820 e sobre todo o processo que levou a esse momento. E esta qualidade de autor, que faz dele um testemunho fundamental sobre os acontecimentos que levaram exatamente à Revolução Liberal de 1820. Eu agora irei prosseguir uma lógica na minha intervenção muito próxima exatamente daquilo que é a própria construção deste manuscrito de José da Silva Carvalho. Esta é uma fotografia que não é muito conhecida dele, mas é
é uma fotografia, perdão, é uma pintura de 1822, em que aparece exatamente numa fase mais próxima do período que eu vou aqui desenvolver. Em primeiro lugar, a situação política e a necessidade de formar um grupo de homens de confiança surge numa conversa entre José da Silva Carvalho e Manuel Fernandes Tomás, quando passeavam pelo Porto no dia 27 de janeiro de 1817. E é exatamente com o relato desta conversa entre dois amigos que irão aprofundar essa amizade profunda que os ligará, que o memorando sobre os acontecimentos de 24 de agosto de 1820 começa. Portanto, a partir daqui, de facto, Silva Carvalho vai desenvolver toda a sua narrativa em torno da forma como se organizou o Sinédrio, palavra que, aliás, ele nunca utiliza no seu memorando e que designa como associação, sociedade ou partido. Uma componente forte desta narrativa é relativa à cooptação dos elementos que foram sendo cooptados ou que foram sendo seduzidos por eles os dois ao longo do período que vai de 22 de janeiro de 1818 até a agosto de 1820. E esta relação que se estabelecem com amigos e conhecidos que eram da sua confiança começa, de facto, por aproximações sucessivas, através de conversas, através de leituras que fazem dos jornais, dos papéis, como referem, e que são, no fundo, os periódicos que chegam a Portugal e que servem para divulgar a própria ideologia liberal. Este grupo de elementos que vão sendo cooptados para o Sinédrio, repito, uma palavra que Silva Carvalho, de facto, não utiliza, é um processo que se vai desenvolver principalmente no ano de 1818 e depois, mais tarde, em 1820, acelerando-se exatamente com a proximidade da Revolução que iria eclodir em 24 de agosto desse ano. E serão sucessivamente cooptados Manuel Fernandes Tomás, Ferreira Borges, Silva Carvalho, Ferreira Viana, que formam o Sinédrio a 22 de janeiro de 1818, tendo respectivamente os números 2, 3, 4 e 5 desta associação. Depois, a 10 de fevereiro de 1818, entra e é aceite para fazer parte deste grupo Duarte Lessa. A 3 de março do mesmo ano, Lopes Carneiro. A 3 de março, também ainda de 1818, Gonçalves dos Santos e Silva. E a 6 de julho, ainda de 1818, José Pereira de Menezes. Os restantes membros da associação ou sociedade serão o número 10, Francisco Gomes da Silva, a 26 de maio de 1820, João da Cunha Sotomayor, a 26 de maio também, na mesma data, José de Melo de Castro e Abreu, a 5 de junho, José Maria Xavier de Araújo, a 22 de junho, e Bernardo Correia de Castro e Sepúlveda, a 19 de agosto de 1820, poucos dias antes do eclodir da Revolução. Esta organização que deram ao grupo, designando-se por números, aproxima-se, no fundo, de uma estrutura, que é a estrutura da própria maçonaria, como foi realçado por alguns autores, e, curiosamente, o número 1 foi deixado vago para uma figura de destaque que pudesse assumir a direção da Revolução de 1820, que eles aspiravam desde o início. Essa personalidade acabou por não se definir ao longo de todo o processo e o número 1 acaba por ser considerado o ajuntamento coletivo deste grupo de liberais.
Outro aspecto que é importante, que faz parte também um bocadinho do mito da própria organização do Sinédrio, é os célebres jantares da Foz, em que é referido que eles se encontravam para discutir as suas ideias e preparar a sua ação em jantares na Foz. Na realidade, só se concretizaram 2 destes jantares, pois que Silva Carvalho relata um episódio em que, quando se preparavam para o 3º jantar, ele próprio e Manuel Fernandes Tomás dirigiram-se ao local de encontro e nenhum dos outros colegas, companheiros, apareceu, o que muito os desgostou, mas que, de facto, foi um primeiro atrito que surgiu entre eles e que depois acabaram por concluir que seria melhor não se encontrarem em locais públicos porque chamaria a atenção e poria em causa o segredo que queriam manter sobre a sua sociedade ou associação, em função exatamente da perseguição que lhes poderia ser movida se soubessem das suas intenções de desencadear um movimento liberal no país. A atividade da associação até 1820 decorre sem grandes alterações. Principalmente é uma atividade que se mantém no círculo das conversas que se desenvolvem entre os membros que compõem o Sinédrio, numa atenção acrescida àquilo que se passava no país e também aos acontecimentos que ocorriam no exterior, nos países com os quais Portugal tinha relações mais próximas, principalmente com Espanha, porque na realidade são os acontecimentos de Espanha que muito prendem a sua atenção e que eles procuram sempre acompanhar, porque consideram que a evolução da situação política em Espanha também iria influenciar a situação política em Portugal. Os contactos com os militares são também contactos que vão desenvolvendo com muita cautela e que se intensificarão em 1820. E em que, curiosamente, em todos estes contactos, nomeadamente com os militares, a imprensa ocupa um lugar fundamental. Como diz Silva Carvalho, é forçoso confessar aqui que muito nos valeram e concorreram para o bom êxito da empresa, em primeiro lugar o português, escrito em Londres por João Bernardo da Rocha, porque tudo que ele dizia nos memoriais que escreveu a El Rei, onde tantas vezes pedia remédio aos nossos males, que ele pintava não só naqueles papéis, mas também na sua correspondência de Pílades e Orestes, faziam tanta impressão nas pessoas que os liam, que raras vezes deixavam de se lhe conhecer um vivo desejo de quebrarem, naqueles momentos, os ferros do despotismo. Em segundo lugar, o Campeão, escrito também em Londres por José Librato Freire de Carvalho, o qual, por suas judiciosas reflexões sobre o infeliz Portugal, faziam não pequenos efeitos em todos aqueles que o liam, e com estes 2 fachos muitas vezes acendemos o fogo da sagrada causa da liberdade, ora reanimando os fracos e tímidos, ora esclarecendo os ignorantes, ora, enfim, fortificando as ideias daqueles que estavam adidos ao sistema da empreendida regeneração portuguesa. Muita gente se decidia só porque os lia e, com muita justiça, eles devem ser considerados beneméritos da pátria. E, portanto, toda a ação que, de facto, os conspiradores vintistas desenvolvem tem por base a divulgação destes periódicos, a discussão das suas ideias e a tentativa exatamente de consolidar os laços, principalmente com os militares, que eram considerados elementos fundamentais exatamente para o pronunciamento militar e para assegurar que as diferentes forças militares estavam com a Revolução quando ela eclodisse. Em todas em toda esta rede, digamos assim, de cooptação dos elementos militares, há vários elementos que são contactados, que aderem mais ou menos à causa vintista,
mas alguns deles não são exatamente elementos muito seguros. É o caso de Silveira, é o caso de Cabreira, e há mesmo a tentativa de um primeiro golpe, ou de um primeiro pronunciamento militar por Cabreira em 29 de junho de 1820, mas que os vintistas tudo fazem para que não se efetue, porque na realidade poria em causa a própria revolução que verdadeiramente queriam fazer, porque não estavam reunidas as condições para que eclodisse um movimento revolucionário nessa altura. Aliás, nessa altura, Manuel Fernandes Tomás nem estava no Porto, estava nas Caldas das Taipas, porque ele tinha tido um problema com os seus colegas, com os seus companheiros de sinédrio, porque ele queria vir a Lisboa, fazer uma viagem a Lisboa na tentativa de estabelecer uma relação próxima com os liberais lisboetas e concertar-se com eles para organizarem a Revolução Liberal, mas os restantes, a maioria dos elementos do Sinédrio pronunciou-se contra esta viagem do Manuel Fernandes Tomás. E, de certa forma, ele, aborrecido com esta decisão, retira-se do Porto e, quando há esta tentativa de pronunciamento, de um primeiro pronunciamento, ele está nas Caldas das Taipas, embora sempre em contacto com os outros elementos do Sinédrio. Mais tarde, Manuel Fernandes Tomás regressará ao Porto e decide vir de facto a Lisboa já em agosto de 1820 para tomar o pulso à situação em Lisboa, esta é a expressão que é utilizada, e diz que irá fazer a viagem a Lisboa, mesmo que os colegas não concordem, porque tem meios próprios para o fazer e não precisa da sua ajuda monetária para efetuar esta viagem a Lisboa. E, de facto, ele vem a Lisboa, está 8 dias, uma semana em Lisboa, e regressa ao Porto a 18 ou 19 de agosto, portanto, muito poucos dias antes da eclosão da Revolução Vintista, dá informações preciosas sobre a situação da oposição liberal que tinha encontrado em Lisboa, e isto é mais uma razão para o desencadear da Revolução Vintista, a par também das notícias que chegavam de Espanha. Os dias que antecedem o pronunciamento militar do 24 de agosto de 1820 no Porto são pormenorizadamente descritos por Silva Carvalho no seu memorando, e esta descrição vai não só das movimentações que eles fazem com os militares, certificando-se daqueles que de facto eram afetos à causa liberal e em que depositavam toda a confiança, como uma vigilância sobre os elementos que lhes levantavam bastantes dúvidas, Silveira, Cabreira. É também uma descrição da aproximação a Sepúlveda, que irá, de facto, dirigir as tropas militares. As tropas são militares. Os militares, neste dia do 24 de agosto, e a forma como, de facto, ele se aproximou bastante dos revolucionários vintistas, dos conspiradores vintistas, mas também é uma descrição pormenorizada das discussões que tiveram, da forma como circularam pelos pontos mais críticos da cidade do Porto para se assegurarem da situação que se vivia, da forma como o manifesto da autoria, o manifesto à nação da autoria do Manuel Fernandes Tomás acabou por ser consagrado como o texto que ia ser apresentado. Havia uma alternativa que era colocada em cima da mesa pelo Silveira e outra que outros vintistas apresentaram, mas que depois não chegaram a concretizar, e, portanto, todos estes passos são descritos agora com bastante pormenor, nomeadamente também a forma como acompanharam a impressão do manifesto e dos documentos que iriam ser publicitados a 24 de agosto de 1820. O dia 24 de agosto de 1820 é descrito por Silva Carvalho como tendo rompendo o dia 24 e
Rompeu o dia 24 e, ao som dos clarins e da artilharia, se fizeram em pedaços os grilhões que nos algemavam e com tanto sossego se proclamou a nossa independência que ninguém sofreu o mais pequeno incómodo. Imenso povo assistiu à reunião das tropas em Santo Ovídio, ouviu as proclamações, misturou-se no meio dos vivas e da alegria com a tropa de tal maneira que, quando chegaram à Praça Nova, o contentamento era universal. Aí, os dois chefes militares propuseram ao povo os homens que destinavam para o governo, que ele aprovou e são os que constam dos papéis públicos. Coube-me em sorte uma das secretarias e o meu trabalho consistiu dali em diante escrever as atas do governo e dirigir a polícia oculta da cidade, pondo em prática todos os meios para que ela se conservasse em segurança e se inutilizasse qualquer tentativa de quem pretendesse destruir os alicerces da grande obra que principiamos. E pude conseguir que em todo o tempo que durou esse governo não houvesse a mais pequena perturbação. Termino aqui, porque tudo quanto daí por diante aconteceu consta dos papéis públicos. Eu também termino aqui, porque acho que tenho que terminar com as palavras de Silva Carvalho. Muito obrigada. É verdade. Muito obrigado, professora Maria João Moncarro, pela sua apresentação.